Hoje nosso Café com Guerra é com uma pessoa muito especial, Mônica Cabral. Até rimou, né? Especial com Cabral. Ela é uma pessoa muito querida, tem uma atuação muito bonita na política, tem uma agência que ajuda muitas mulheres em situação de vulnerabilidade para que possam ressignificar e ter qualidade de vida. Mônica, seja bem-vinda, minha querida. Ai. Que bom tê-la aqui conosco. Antônio Guerra, né? Ai, que felicidade, coisa boa. E a gente já teve um papozinho nos bastidores, Sim, né? Que a gente sim. vai se conectando. Claro. Só tenho a agradecer esse espaço, né? Eu acredito que, como eu disse a você é um profissional que está se reinventando, ressignificando, né? E trazer outros profissionais de outras áreas para esse momento, né? Usar essa máquina que é as redes sociais que chega, sabe lá quantas, milhares de pessoas, Milhares, né? milhares mesmo. Então isso só reforça que a conexão é necessário nesse novo século que estamos atuando, né? Vivendo. Verdade, Mônica. E que bom que você veio, né? Que a gente já se conhece dos bastidores, dos eventos. E eu sempre lhe admirei por esse seu trabalho e deu certo, né? De você estar aqui conosco. Conta pra gente, pra quem ainda não lhe conhece, quem é Mônica? É Serra Talhadense, né? Conta um pouquinho aí. Eu me lembrei agora que eu estava falando que Mônica é um misto. São muitas Marias e muitas Mônicas dentro de uma só, né? Eu sou uma mulher, né? Uma mulher cis. Eu tenho 44 anos. Não sou serra talhadense, mas sim porque eu recebi há uns anos o título de cidadã, né? Nasci em São Paulo, mas muito novinha, já dei meus primeiros passos aqui no sítio do meu avô em São José de Belmonte. Então minha família é de São José. São cearenses que veio para Belmonte, né? Então essa é a minha raiz. Filha de agricultor, de uma mulher doméstica, hoje, graças a Deus, os dois aposentados, mas também se conheceram na militância e no trabalho em São Paulo, né? Nas grandes indústrias, né? Eles se conheceram e lá eu nasci e meu avô, né, querendo trazer meu pai, não ia trazer. Então, vou levar primeiro a neta, a filha e depois ele chega, né? E deu certo. Estou aqui, né? Eu estou em Serra Talhada há mais de 20 anos, cheguei aqui em 99, fiz uma seleção para um movimento de mulheres, minha família toda é militante, é sindicalista, e aí eu tive a oportunidade de fazer uma seleção lá nos anos chegando em 99, quando começou a vir aqueles computadores enormes, né, que eu ainda tinha aquela digitadora. Minha carteira assinada foi como digitadora, né? Foi mesmo. Foi. Eu me recordo. E sabe um negócio que eu tava vendo esses dias dos computadores, que apareceu no Instagram, que os mais antigos vão saber, os computadores de antigo eles eram os enormes e tinha um plástico que não sei por que a gente colocava pro computador dormir. Não era? A minha mesinha tinha esse. Tipo, você acabou de trabalhar e botava o plásticozinho no teclado, no monitor e no gabinete pra ele dormir, pra não sentir frio, não era? Eu sou da época e ainda fiz o curso de datilografia. Eu fiz também. Meu dedinho cansava, chegava em casa morta, né? Eu fiz também, datilografia. E aí eu fiz essa seleção e fiquei nesse movimento por 10 anos, né? E aí foram 10 anos de experiência que foi no movimento de mulheres trabalhadoras rurais do Nordeste. Era com mulheres nos 9 estados. Certo. Que aí a gente expandiu também com a Rede LAC também, né? Uma instituição a nível internacional da América Latina. E eu tive a oportunidade também, né? Morei 4 anos, saí de Serra e aí essa empresa ela foi para Caruaru e eu acompanhei, né? Foi para lá. Sempre eu fui Do movimento sindical. do movimento, né? Minha mãe falava assim: o seu melhor casamento é seu emprego. Então, se sustente que você consegue o que você deseja. E aí E é verdade, quando você faz o que você gosta, e a gente percebe pelo olhar de Mônica, que deve ser muito agradável ter uma pessoa como ela junto no trabalho. Porque é muito ruim quando você tem pessoas amarguradas ao seu lado trabalhando. Você percebe que aquela pessoa tá ali odiando o que tá fazendo porque precisa do dinheiro, claro. Mas quando vê pessoas alegres, isso muda o nosso dia, né? Mas
Mas eu passei por esse processo também de adoecimento, né? Mas a gente vai ressignificando, né? E a partir dos 30, 35 anos, você vai começando a entender que só o dinheiro não é tudo, né? Exato. Então, eu passei também por esse momento, né? Mas aí, casei, engravidei, o filho ficava lá e o marido aqui. Então, foi aí onde eu voltei para Serra Talhada. Eu digo, como é que eu vou criar um filho, uma cidade enorme, que era Caruaru, tinha que fazer algumas mudanças. Eu digo, não. A empresa já estava com um processo também um pouco de dificuldade. Eu já estava... Minha mãe sempre fala que eu tenho algumas situações, que eu fecho alguns ciclos a cada 10 anos. Ela disse, pelo amor de Deus, o que é que tu vai fazer daqui a 10 anos? Não sei. E aí eu fechei esse ciclo e voltei para a Serra, né? E aí foram 10 anos que o movimento, nunca perdi o vínculo. Eu era funcionária, depois eu me tornei sócio do movimento, né? Então, hoje eu sou sócia do movimento, né? Então, eu dou contribuição financeira, informação, articuladora. Então, já cheguei até a alguns setores, né? Que a gente é um movimento que é legalizado, tem sua direção. Já cheguei também a esse momento, né? Voltei à Serra, eu digo, meu Deus, são 10 anos com mulheres. Depois do filho de um ano e 8 meses. Pronto, papel de mamãe, 24 horas, já deu. Agora amanhã tem que voltar a produzir, né? E aí retomei a política, né? Que meus pais também sempre foram muito políticos. E ali eu comecei a enxergar que tinha possibilidades. E essas possibilidades eu fui, nas minhas estratégias, acontecendo. Sim, claro. Foi quando eu fui convidada, né, pela minha experiência, articulação política, eu fui a primeira coordenadora de política para mulher de Serra Talhada. Caramba, que legal. Olha aí, gente. Olha, eu adoro conversar com as mulheres aqui do nosso podcast. Porque são histórias que nosso queixo fica caído e que a gente precisa mostrar isso para todo mundo. Para acabar com esse machismo idiota, esse preconceito, essa briga de classe. E quando tem o dedo da mulher, tudo fica mais bonito, né? A gente consegue ressignificar, porque tem esse processo também que eu acredito que é o ser divino, né, que nos dá o norte, né, dessa jornada de ser mulher e da gente ter algumas características diferentes dos homens. Sim. Que eu acho que as diferenças se somam quando se respeita, claro, né? Então, com certeza. Então, realmente, a gente consegue escutar melhor, né? A gente sente mais algumas dores. Então, realmente, a gente tem algumas situações e características diferentes, Sim, né? E essa jornada de política de mulher, de movimento, é bom destacar que sempre teve também muitos parceiros. Ninguém se constrói uma política, uma sociedade mais justa, igualitária, só mulher. Verdade. Né? Então, a gente teve também muitos homens nessa jornada que entendeu que é possível avançar de mãos dadas, né? Claro. Respeitando, né? Claro. Então... E que é muito bom, não é? Por conta do avanço do papel da mulher e como a mulher tem mostrado que faz mais bem feito do que o homem. Sou suspeita para colocar, para reafirmar essa sua fala. Mas a gente aprende muito com vocês, né? Claro. Então, vocês são ousados, a gente ainda é muito sentimental, vocês são razão. Então, a gente consegue, né, mesclar muito bem, né? E aí, quando há um respeito, a gente consegue, né? Cresce muito melhor. Muito. Mônica, e explica pra gente como é esse movimento sindical que você faz parte, quais são os braços dele, a amplitude, até para quem está nos assistindo que possa conhecer e quem sabe participar do movimento para contribuir com esse projeto que é muito importante. Semana passada estávamos aqui com Yarinha. Yarinha é um doce de pessoa e como ela traz com uma leveza a importância do movimento sindical, que são os pequenos se juntando com outros pequenos para que possam ter força junto aos grandes. Né? E isso é muito importante, muito bom, necessário para a nossa região. Né? Isso. Há um movimento que eu participo, ele é Nordeste. Então, a gente tem representatividade, a sede é em Caruaru, e a gente tem representatividade, a gente fala representatividade, são diretoras dos 9 estados. E cada estado, dentro do seu estado, Pernambuco, tem outro movimento. Então, o Nordeste tem Pernambuco, que se chama Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Pernambuco. A gente discute mais as questões internas de base. E nesse movimento a gente tem subcoordenações,
né? Porque Pernambuco são 184 municípios, né? São várias regiões. Então, a gente precisa entender que cada região há uma especificidade também. Porque a gente, o que nos soma é que somos mulheres. Sim. Mas temos uma N diversidade, né? Principalmente por ser mulher do campo, porque onde eu sempre atuei foi com mulher do campo, né? A minha experiência com mulher urbana foi a partir da política da mulher. Então temos esse movimento, o qual, além do Nordeste, eu estou dentro de Pernambuco. E de Pernambuco a gente tem Zona da Mata, Agreste, o Sertão. Então aqui no Sertão a gente tem aqui na faixa de 10 sócias, que dentro de seus comunidades, seu município, a gente faz articulação, faz encontro, faz roda de conversa. Isso é muito importante. E eu lembro que a pandemia não parou a nossa movimentação. A gente estava semanalmente, pelo menos uma vez ao mês, a gente estava conversando, porque é um espaço onde a gente sempre lutou por voz. Sim. Então, voz entre nós e voz também entre outros espaços. Então, na pandemia, a gente estava conversando, estudando, dialogando, sofrendo coletivamente e também trazendo alternativas. Porque aquele momento que a gente conversa, a gente dá inspiração, a gente propõe, e a gente tem planos anuais do Estado, da base, né? Para que a gente possa respingar, ser multiplicadores dentro do município. E nessa representatividade, a gente atua dentro dos conselhos da mulher, dentro do conselho da saúde. Então, a gente tem essa base que traz conteúdos, reivindicações importantes para pautar e tornar política pública, né? Então, essa é a movimentação, é a estratégia que a gente executa. Elaboramos projeto, concorremos projeto, tudo muito voluntário. Quando a gente consegue projeto internacional ou nacional com o governo federal, também a gente tem essa atuação, né? Consegue também pelos nossos CNPJ, a gente faz ações. E aí é realmente com qualidade, né? Porque a gente pode pagar a passagem da colaboradora, claro, né? Relatoria, então a gente tem toda né? Uma estrutura organizacional. Mônica, qual foi o caso, assim, que ficou marcado na tua história ao longo dessa jornada? Olha, no meu período de formação de movimento social, né, e do movimento Nordeste, eu tive a oportunidade de fazer uma formação com Cristina Buarque, que foi a primeira secretária de Política para a Mulher do Estado, né? E aí foi lá também pertinho, acho que acredito na primeira campanha de Lula, aí qualquer coisa você de Lula, né? Que a gente trabalhava, fazia campanha, e a gente sempre também enxergava um pouco de qual era o partido. Eu lembro perfeitamente, e essas trabalhadoras que a gente trabalha, muitas não são alfabetizadas. Sim, a grande maioria. Mas são repentistas, são cantoras. Então, assim, e ela falava esse aprendizado onde tem a formação com aquela trabalhadora rural se respeitando e construindo, né? Eu tive essa experiência enorme, foi muito bacana, né? A questão das gerações, de quilombola, da questão da étnico-racial dentro do movimento. Então, acho que realmente foi marcante. É um momento marcante, essa formação. E o outro foi a Marcha das Margaridas, né? Que eu já fui por 2 vezes. Então, assim, você vê milhares de mulheres naquela vasta avenida da Esplanada, né? E ser recebida pelo presidente, né? E escutada. Claro que naquele momento ele tinha várias organizações, sim, mas claro, isso realmente e se tornou essa grande marcha, né? De representatividade até a nível internacional. E como mulher, acho que a primeira experiência é essa, eu ressignificar, respeitar essa mulher que eu sou, né? Que temos diferenças, mas essa diferença é possível a gente construir juntas, né? Quando você era pequena, imaginava chegar onde chegou hoje? Não, eu nunca fui muito, sou de sonhadora, mas sou muito imediatista, acontece, né? Não para perder tempo com o futuro tanto. Hoje, como empreendedora, porque a gente precisa trabalhar o plano, né? Que aí os nossos consultores nos ajudam, né? Hoje eu consigo enxergar um pouquinho, eu tenho meu plano da minha empresa. Claro,
uma linha, né? Sim. Possível, até 20 anos, né? Então, eu tenho usado. Aí sim, aí eu começo a enxergar, mas naquele momento não. Foi chegando as oportunidades e eu... Vai abraçando. Vai abraçando, né? Então, realmente... E estava na raiz, estava no sangue, meu pai, minha tia, né? E essa movimentação. Então, às vezes eu acredito que não era possível fugir. Claro. Né? Já passou por situações de sofrer preconceito por ser mulher? Já me perguntaram. Eu acredito que sim, mas não que me deixasse tanta marca, né? Claro. Hoje eu enxergo... Depois que eu sou empresária, né, no ramo, então você ir numa área que ainda... Eu sempre atuei em áreas que eu estou desconstruindo. Quando eu chegar na empresa, você vai ver o porquê que eu estou falando isso, né? Eu me recordo que eu chegava no banco, quando era da empresa, né, do movimento que a gente tinha. Então, assim, eu olhava diferente. Então, eu fui muito vaidosa também, né, chamava atenção. Então, essas situações, né, algumas, né, essas falas machistas, de paquera, que não era o momento. Sim, né? claro. Mas nunca, né? Mas eu sempre fui de dirigir, de ir pra rua. Então, acredito que ficava no subconsciente e nos olhares das pessoas, Sim, claro. né? Então, acho que sempre tiveram muito cuidado de me verbalizar. Sim, sim. Né? Mas nada tão marcante, não. Confesso a você que eu acho que muito cedo eu bloqueei esses momentos, né? Então não vai me somar. Então, Que se bom. aconteceu, E eu acho que os homens, as pessoas também como um todo, têm medo quando vê que a outra pessoa tem um perfil de liderança, tem uma postura firme, tem uma chegando, que é como você, né? Então as pessoas têm até medo de... É diferente de outras que já são mais contidas, que são mais na dela, não é? É verdade, é verdade. Ô, Mônica, e essas mulheres... vocês fazem esses trabalhos para ressignificar, para ver a questão da cultura local, da agricultura. Isso. Discutimos desde a saúde, né? Geração de renda, porque são trabalhadoras rurais, né? Que tem... hoje o clima, né? Por condições nossas, tem mudado, né? Sim, verdade. Desculpa, na época dos meus avós, né, a gente sabia bem direitinho, né? Quando ia chover. Quando ia chover, agora não. Então a gente trabalha a questão do empreendedorismo, a criatividade, você trazer elementos da natureza e você ressignificar, construir peças. Então a gente, desde a saúde, ao mercado de trabalho, a discussão política, e é bem interessante que tivemos, acho que uns 15 dias, uma reunião, né? A gente estava um tempinho sem se reunir, e aí a gente está muito ligada que o mundo não tem como a gente correr do que vem acontecendo Claro. no nosso país, Claro. no Congresso, Claro. né? Principalmente. Sim, Gente, na próxima reunião, vamos trazer alguém para discutir, fazer uma análise de conjuntura, que a gente sempre faz, análise de conjuntura política, para a gente entender, né? O que é que está acontecendo. Porque... se quiser eu vou. Mas eu faço a conjuntura jurídica. A parte política, não. Eu vou pensar nessa sua pauta, tá certo? Porque como professor de Direito Constitucional, né, eu tenho 12 anos de professor de Direito Constitucional, então sempre me chamam para fazer essas coisas e eu adoro, né? Você sabe, eu adoro falar, adoro conversar. Eu escutei hoje você na Rádio Cultura. Conhecer novas pessoas. Pronto, hoje na Rádio Cultura nós falamos sobre essa PEC aí, a PEC da blindagem. E tinha coisa para falar por mais 1 hora, mas o tempo foi curto. Isso mesmo. Então, se você precisar que eu vá como professor de Direito Constitucional, para a gente preparar uma pautazinha para abordar dos direitos, do que você quiser. Não se preocupe, será convidado. E assim, é uma alegria enorme a gente contribuir. Porque de nada adianta a gente saber das coisas se a gente não passar. Isso. E nossas mulheres, elas são cidadãs. E somos maioria no eleitorado, Sim. né? Nossas mulheres também do movimento, na última eleição, tivemos algumas que foram candidatas a vereadora, né? Então precisa também, é um espaço ainda muito machista, Sim. que nos querem maquiar aqueles 30%. Só para a questão da cota, para manter a Isso. cota de gênero, que nós vimos recentemente vários casos. No estado de Pernambuco inteiro, que houve a cassação de chapas, né? Tá
evoluindo, o jurídico, né? A justiça está evoluindo, lenta, mas está acontecendo. Sim. Por quê? Porque, claro, cada um tem suas articulações, né? Para chegar uma denúncia, é o que, vamos dizer, aquele que perdeu, né? Tá? Sim. Então, assim, então a gente tem essa movimentação, né? Então, do movimento. Então, a gente está na nossa próxima reunião, realmente, porque as mulheres estão nos conselhos, a gente é um ser político. Quando a gente chega no espaço que somos do movimento, então todo mundo entende que a gente tem uma condição, do nosso jeito, do nosso modo, na nossa fala de voz, colocar algumas situações que a gente precisa, né, entender. Então, educação, o enfrentamento à violência, temos material exclusivo, direcionado para as mulheres do campo, né, porque são escritas, são imagens que precisa ser voltada, né, diferenciada também. Claro, então, a gente tem toda essa ação e aí a gente vai essa movimentação. Quando é possível, a gente tem também a cada 2 anos reuniões, assembleias, né, é um processo legal de votação. Então tem tudo isso, a gente já traz o processo da democracia, da defesa das candidatas dentro de um contexto metodológico do movimento. Muito importante. Recentemente nós até tivemos uma entrevista na rádio, onde nós falamos, recentemente nós falamos, inclusive, na rádio, sobre o julgamento sob perspectiva de gênero. Aconteceu no STF, não sei se você viu, e mudou totalmente a realidade para com a mulher rurícola. Porque a mulher rurícola do campo, ela precisava muitas vezes mentir para conseguir uma aposentadoria. Ela precisava dizer que não fazia serviço da casa, que estava lá com o marido na enxada, no roçado. Vê que absurdo. Não é? E hoje não. Esse julgamento, ele abriu um paradigma para perceber que a mulher rurícola, ela pode fazer serviços da casa. Até porque ela é uma mulher como qualquer outra. E não tem como você romper um processo histórico? Não. Que sempre foi da mulher cuidar. Exato. Cuidar do marido, do filho e da casa. Exato. Né? Então a gente agrega tarefa. E ela não é agricultora só por conta disso? Ela não limpa o terreiro, ela não está ali ajeitando a horta, ela não está cuidando dos animais, ela pode não estar no roçado pesado, que muitas estão. Com certeza. Muitas estão. A gente tem aqui várias mulheres, apicultoras, que saem, então assim. E eu me recordo, quando eu morava no sítio, em Belmonte, que acompanhava minha mãe para deixar o café para meu pai e os trabalhadores que estavam lá no roçado. Então assim, era tanta mutuca, a gente fica... Então, ali, e eu lembro também que lá na época, que eu acompanhei, a época da emergência, né? Era uma grande ação do governo federal, Contra né? a seca, não foi? Contra a seca. E assim, meu pai era um desses, né? E aí, vai buscar água na lata da cabeça. Eu nunca acertei que a lata ficasse... Encaixasse. E se eu pegar E eu tinha vergonha também, né? Então, assim, não tem como. Ainda é uma atividade que a gente constrói, a gente delega hoje no movimento, que é a divisão justa do trabalho doméstico, né? Então é uma demanda, é uma pauta ainda muito difícil da gente colocar aqui. Quem está na casa precisa contribuir. Claro. Né? É o marido, é o filho, é o avô. Não, quem tem que dividir. Claro. Todo mundo come, todo mundo usa o banheiro. Então, mas realmente ainda é um desafio para nós que a gente só agrega tarefas, né? O da casa ainda ela está muito arregado. O da casa, o da educação, né? Sim. Sempre é quem educa. É a mulher, tá lá, professora. Do cuidado. Do cuidado. Quando a criança tá doente. Você vê os profissionais da saúde, 90% ou mais são mulheres. Educação, mesmo jeito, mulheres, né? Mulheres, exato. né? Então, claro que a gente vê outros espaços que estão aumentando. A advocacia, você tá vendo, né? Fica muito importante. A OAB do Estado, né? Primeira vez mulher, né? Sim. A primeira vez mulher, o nosso estatuto da OAB, ele prevê que todos os cargos devem ter equiparação. 50% homens, 50% mulheres. Isso. O Poder Judiciário precisa aprender isso, hein? O Poder Judiciário, quando for indicar desembargadores, quando for indicar ministros, o Poder Judiciário precisa aprender isso. Eu adorei aquela fala de Carme Padino. Sim. Respeitou minha voz, é a vez para você falar.
mas vá com calma. Fomos mais de 2.000 anos silenciados, precisamos falar. Demais. Olívia! Foi assim, demais. Eu me recordo uma vez, eu estava num evento desses de advogado e tal, e tinha um presidente lá de um tribunal falando sobre isso e tal, mas a mesa era só homens. Eu disse, cadê as mulheres? Como professor, a gente tem essa sensibilidade. Eu tenho 12 anos de sala de aula de universidade, curso de graduação, pós-graduação, então a gente tem essa sensibilidade pelo estudo, pela pesquisa, pelos TCCs, por acompanhar os movimentos estudantis. Isso. E a partir daí a gente entrar nesse universo. Mas eu olhando para ele, cara, tu tá falando, mas tu não tem nem capacidade para falar. Era para tu, pelo menos, antes de falar, pedir desculpa por estar falando onde era para uma mulher estar falando. Não é? Mas era um senhor, devia ter seus 60 e poucos anos, a gente tem que relevar, mas são mulheres como Mônica, como Inharinha, como homens como Júnior e outras pessoas que precisam cada vez mais ressignificar para que esse movimento sindical, para que as pessoas possam compreender a importância de os pequenos, como eu, como Mônica, se juntar com outros pequenos para que a gente tenha voz, né, Mônica? E aí você tocou na educação e eu lembrei a nossa luta também de trazer as questões de gênero para o Plano Nacional da Educação. Sim. Porque eu acredito que o cidadão se constrói ali a partir da educação, né? Com certeza. E o plano da educação ainda é muito fechadinho. Eu lembro quando eu estava na gestão, a dificuldade da gente trazer a nossa pauta para esse plano, né? Claro, hoje a gente tem os planos, constrói coletivamente, tem um plano, o orçamento participativo, né? Então isso é bacana. Mas ainda tem alguns gargalos, alguns setores importantes que nos fecha, né? Sim. Nos fecha muito a porta. Mas aí a gente ressignifica, a gente é resistente. Sim, sempre. Somos resistentes. A resistência a gente não pode deixar nunca, né? Isso, né? Faz parte do nosso ser. Isso. O seu, não tenho dúvida, o meu também. Mônica, e hoje, projetos no movimento sindical, quais seriam? Manter do jeito que tá? Eu tenho dito às meninas que o meu papel agora, já passei como diretor, o meu papel agora é de suporte, né? É articuladora, no momento que tiver a disponibilidade, elaborar projeto, né? Porque a instituição precisa realmente se manter. Participar dessas seleções. Das seleções e manter, né? Porque claro, a gente tem uma sede, a gente tem telefone, né? Uma estrutura básica para se comunicar. Então, dentro do movimento, realmente, eu estou nesse momento, né? Uhum. Como a gente tem mais de 10 anos no movimento, então a gente vai sempre renovando. Então, a gente vai deixando esse gás para as novatas, né? E aí a gente vai dando só monitorando para que não perca a essência do movimento, né? Claro. A historicidade. Porque uma coisa que como a gente tem uma rotatividade na coordenação, então a gente sempre assim, sim, mas não esquece do estatuto, aqui tem isso, não esquece que fulana, ela construiu e ela tem a contribuir, né? E então, é importante isso, né? Essa renovação é importante dos mais jovens, para eles se sentirem valorizados, mas o olhar do mais antigo para direcionar. Isso, não perder, né? O prumo. Então, eu estou nesse momento com o movimento, né? Muito bom. E quando é possível, eu estou na base, né? As associações aqui em Serra Talhada, a gente hoje temos 6 sócias aqui, a Yara é uma delas, é sócia do movimento, então a gente está sempre se reunindo e dando esse suporte nas associações que elas são presidentes, né? Reuniões, debate, houve conferência da mulher, estávamos lá também fazendo a escuta, discutindo também, então é um movimento. Por si só, se fala movimento, ele não para, né? Então, mas realmente, de responsabilidade tão grande, eu digo, não, me deixe nesse papel agora, né? Entendi. E conta pra gente aí onde é a sede, onde as pessoas podem encontrar, para quem quiser participar, quem quiser contribuir com recursos, com trabalho, como é? Aqui em Serra Talhada, como é uma sub-regional, então o nosso escritório é a nossa casa, tá certo? Então, ótimo. Então, quer se inserir no nosso debate, conversa com Yara, conversa comigo, tá certo? Tem outras companheiras, né? Temos a Chica do Vila Bela, né? Que é uma grande militante, né? Temos a
a Oneide, né, também, que é outra trabalhadora também muito atuante. Então temos algumas dessas mulheres, né? E aí vão lá no meu Instagram e aí pede o meu contato, que a gente vai conversando e vai inserindo, né? Então não é nada fechado. Não é aquela panelinha, não. Não. A gente quer mulheres que contribuam, né? Que contribuam, graças a Deus. Então, assim, a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. Mesmo compreendendo que o nosso grande papel como movimento é que essas mulheres se potencializem e ocupem outros espaços. Então, tem momentos que a gente diz, nossa, minha gente, a gente não consegue um dia pra gente se reunir a agenda, porque fulano tá em tal lugar, fulano tá em tal lugar. Graças a Deus. Mas é isso, esse é o propósito do movimento, né? Que elas se qualifiquem, que elas entendam, se sintam parte, que hoje tem uma atividade, não sou eu que represento. A Yara pode ir falar em nome do movimento, a gente não tem um processo de hierarquia. Dá pra gente ir, vai-se embora. E que a principal função é de multiplicadoras. Multiplicadoras, isso mesmo. Fala do teu Instagram, ó. Bota aqui embaixo teu Instagram, qual é? O meu é @guerreira, mulher guerreira. Não. É Mônica Guerreira. Meu Deus, eu sempre tenho esse problema. Minha gente, pelo amor de Deus. Mônica Guerreira. É, certo? Que é guerreira mesmo, viu, gente? Eu vi essa mulher falando na rádio uma vez. Menino, quando ela se empolgou. Que aqui ela ainda tá tranquila. Não é, Mônica? Eu tô me contendo aqui. Porque outra coisa que a gente vai aprendendo também, aí vem o outro papel, o outro papel como empreendedor em redes sociais, né? Você precisa ser muito objetiva, claro, né? Então eu vou aprendendo minhas outras ações com outros parceiros, então aqueles videozinhos de 10 segundos, eu digo, ai meu Deus do céu, eu digo, tá bom. Aí tem que falar rapidinho, você que tá passando por isso, ó, lembra aqui, vem pra cá que a gente resolve. Então vai lá com a gente e estamos sempre de portas abertas, né? Para conversar, para respeitar a diversidade, né, a nossa condição. Tem dia lá que as meninas estão todas muito cansadas, então a gente está nesse momento também de claro, que a militância, ela não pode ser 24 horas. Não. A gente precisa entender que a gente é mãe, é mulher, é família. A gente sempre diz assim, bora parar a reunião, vamos descansar. Claro. Descansar, porque isso a gente precisa também ter muita saúde física e também mental, né? Sim, então, isso é muito importante, Mônica, porque às vezes as pessoas, sei lá, estão num projeto e aí tá tão exausto do projeto que aí desiste. Você não precisa desistir, você só precisa descansar. Isso mesmo. Descanse um pouquinho. Amanhã, semana que vem, você volta. Mas não desista. Então, a gente realmente somos companheiros. Sempre na nossa reunião, antes de começar, um ou outro vai falando o que está acontecendo na vida pessoal, no trabalho. E aí a gente aprende, uma acolhe a outra. Ajuda mesmo, que bom. Realmente é um movimento que acolhe as dores, mas acolhe também a cada vitória. Eu estou no conselho. Eu voltou para Brasília, na conferência. Nossa, eu tenho uma companheira que ela está indo agora, se eu não me engano, ela está indo para o México representar Pernambuco na Rede LAC, que a Ara falou também. Né? A Yarinha falou, foi. Pronto. Uma senhora de 74 anos está indo. Puxa vida. Né? E é minha tia também, militante, construiu esse movimento. Vai-se embora. Agora vai relaxar. Não vai discutir tanta política, não. Vai relaxar. Aproveita para passear um pouquinho. Então a gente dentro também. Eu tô um pouco nesse papel, desacelerar essa galera. Tem que ser. Verdade. E me liga, eu tô com esse. Calma. Mano, tô ligando para você, porque eu sei que você, no final, você tem uma luz. Uma solução. Uma solução. Aí eu. Vamos pensar. Se acalma. Graças a Deus. Mônica, e sobre a agência Mulheres Arretadas, a AMA, que eu sei que você tem um carinho especial, você tem uma pitadinha de sal aí diferente, né? Eu digo que graças a Deus eu tive muita oportunidade de fazer o que eu sempre gostei, né? Tudo. Desde o meu ensino médio, não gostava muito do curso, mas meu pai, mas termina. E ali tive uma experiência muito bacana. Vim para o movimento de mulher, uma experiência maravilhosa. Na gestão também, maravilhosa, com os gargalos e as dificuldades que tem, como você, né, você tá na gestão. Sim. E aí a gente que vem do movimento, que vem pautar para a gestão algumas políticas, quando a gente é a gestão, a gente começa a entender que nem tudo é possível. E que todos aqueles não era
porque era só você, mas era porque Isso. realmente existe uma burocracia por trás que Terrível. precisa ser cumprida, porque senão Isso. piora mais ainda, né? Isso, né? Então, É desse jeito. Então, mas foi um momento também de crescimento e eu voltei a me reconectar com as mulheres. Você né? ainda está na secretaria? Não. tá Tem mais. 2 anos que realmente eu... Foi o ciclo, aquele ciclo de 10 anos. O ciclo de 10 anos, entendi. né? Porque eu construí a minha empresa. Sim, né? claro. Então eu digo que a minha empresa, além do meu filho de 15 anos, né, que é meu grande bem, que eu tenho parceiro, né, assim, meu anjo da guarda e minha luz. Ele é do movimento? Não, não. Ele tem um perfil de liderança? Tem o perfil de liderança, do cuidado, né, de ficar atencioso, né. Ele, vamos dizer assim, que ele é um homem diferente, né, espirituoso. Que bom. Fora dessa coisa do machismo, Que né? Então realmente, não foi a mãe, não sei se foi a mãe. Ah, né? com certeza. Também, acho que Com certeza. Isso é bom. né? Porque a gente começa a mostrar para eles que é possível, né? Ser um homem digno, um bom profissional, né? Respeitoso, entender, né? Então, assim, e ele viveu essa minha jornada toda, né? Eu viajava e o pai ficava, né? Na época, então nunca teve esse problema. O pai também foi muito presente no momento, naquele momento. Claro. Hoje eu estou separada, né? Uhum. Então, assim, realmente hoje ele é... E a gente vê, assim, aqueles encontros que a gente não entende o porquê, né? Então é ele, né? Que bom. E a Ama, eu digo que a Ama é minha segunda criança, né? Minha gestação, porque filho é gestar, né? É pensar, 9 meses. Então a Ama, ela é minha criança, porque estamos aí há 3 anos, Agência Mulheres Arretadas, né? São 3 anos, eu digo que é uma gestação, porque como qualquer ser humano, a gente tá sempre reinventando, olhando onde pode melhorar, lapidar. Sempre. Né? Então realmente ela nasceu em um momento na pandemia, Verdade. né? Como eu sempre escutei muito as mulheres, né? E aí naquele momento que a gente ficou guardada e não podia, a única coisa era dormir e assistir. Ninguém, não tinha quem aguentasse mais. E ali, na época eu e o namorado, né? A gente lembrou de uma novela que tinha uma mulher que trabalhava, fazia esses trabalhos, né, de serviço na casa, conselho. Pereirão, justo. Ela mesmo. Oxe, Pereirão era de... Qual era o nome daquela novela? Eu assistia, eu adorava aquela novela. Na verdade era uma minissérie, né? Não sei, sei que a atriz é perfeita, sempre gostei muito dela. Ela fazia tudo, era ela que resolvia tudo da casa. Macacão, tudo. Vendia o serviço, né, eu pra lembro. fora. Porque a gente tava precisando, se não me engano, a gente tava precisando de consertar alguma coisa em casa. E não achava ninguém. Nada. E ele também é muito empreendedor, ele tem um visionário também, né? E aí, onde que é isso? E aí foi quando voltou a pandemia, né? Houve aquele momento que abriu, e aí a gente voltou, eu estava na política da mulher, a gente voltou a fazer alguns debates com empreendedores, junto com o Senac. O Sebrae, sempre foi nosso parceiro. O Sebrae abriu a mente. Foi. Eu sempre fui, e até hoje, eu digo, meninos, me segura, de cavar tudo. Então, os parceiros, Sistema S, sempre foi parceiro nosso, né? E ele existe para isso. Justamente. E a gente voltou para uma ação de empreendedorismo feminino. Foi onde começou essa visibilidade do empreendedorismo, de se enxergar que, de fato, a gente era mulher que fazia todo esse percurso, gerava renda, Claro. o PIB dentro do município, né? Só que, como tudo na história da mulher, a gente estava escondida, né? Sim. Então, Sim. aí fui por atividade, conheci a consultora, eu sou daquela, se eu chegar aqui, acho aquela bem interessante, telefone. Claro. Então, guardei o telefone. Mulher, vem cá, eu posso te ligar depois pra gente conversar? Isso, foi desse jeito. E aí eu digo, não, tava com essas situações, então beleza. E eles, bora, Mônica, que o namorado... Não, eu digo, não, mas eu quero continuar só com mulheres. Não, vamos trabalhar, botar homem. Eu digo, não. Minha experiência sempre foi com mulheres, eu quero continuar com mulheres, né? E aí comecei, foi 1 ano gestando, de fato, a empresa. Voltou a funcionar, né, o trabalho. Eu participei, né, eu sou de um programa de líder do Sebrae, né? Que a gente trouxe várias experiências e aproveitei e fui fazendo estudos, plano de viabilidade junto com o Sebrae. Só o Sebrae tô com essa ideia.
E aí com a consultora, Mônica, eu tenho uma colaboradora nesse perfil. Aí começamos a estudar com várias aulas online, né? E aí eu fui, missão, como trabalhar, ligava para a empresa de Recife para saber como é que funcionava, né? Sim, dava aquela de cliente oculto, né? Isso mesmo. Até hoje eu faço, viu? É importante, é importante. E aí foi construído, foi um ano realmente pensando na marca, nas cores, né? Então foi um ano. Estava dentro do município, então era possível ainda, né, trabalhando, ela estava sendo incubada, né? Claro. Então tinha uma renda, então não era uma coisa. E aí foi realmente, se tornou, e é o nome. A gente é do sertão, a gente é sempre mulher, a gente não precisa arretada. E é mesmo. Aí pronto, aí Agência Mulheres Arretadas. Só faltou um vírgula, oxi. Mas eu tenho um vestido que eu encontrei que tá com cheio de gravura, assim, bem bonito, tem oxente. Só faltava o oxi. E aí, sim, mas precisa de uma sigla, tá grande. Ama. E aí eu tava num momento também de ressignificar quem era a Mônica, para que correr, né, olhar mais para o meu ambiente, me conectar com mais o simples, né? Tá mais com a família, né? E aí, claro, a gente reestrutura, se vê mais dentro, e quando a gente se vê algumas coisas com gargalos também, Sim. né? Então, fiquei mais amorosa, tudo isso, né? Ai, tá ótimo, ama, eu tô nessa sensação do amar. E a gente começa a entender que também que a sociedade e o mundo precisa de amor. O amor a gente consegue, né, parece que as coisas tudo. Se abre, né? Abre demais. Na dificuldade a gente tá lá, se parar um pouquinho, aparece a luz, Verdade. né? Então foi um ano realmente gestando, né, com plano, com consultoria, o Sebrae todo momento comigo, né? Ei, eu quero 1 hora, né? E eu sempre muito, não tenho condição não, mas o Sebrae, eu também foi muito a isso também. Eles são muito disponíveis, né? Ou tendo condição ou não, que eu tive outra situação desse jeito, eu te chamei, mas não sei nem como é que eu vou te pagar. Não se preocupe. E aconteceu, né? Então, depois de 1 ano na gestão, né, com a AMA, aí eu tava sentindo que alguma coisa tava me travando, né? Aí eu digo, não, eu preciso realmente jogar as minhas ideias, toda a minha energia para o meu negócio. Porque até então eu não me enxergava como empreendedora. Eu potencializei muitos empreendedores na cidade. Imagino. Né? Foi feito o primeiro encontro de mulheres empreendedoras, onde eu tive a oportunidade, foi onde eu conheci Francisca Gama, e a história dela me encantou. E a partir dali a gente começou a enxergar como política de mulher, né? Vamos trazer essa pauta, vamos organizar, vamos dar visibilidade, né? E para além dessa situação, que a gente também gostava muito até hoje, eu trago dentro da AMA algumas experiências de Mônica, né? Porque o nosso CNPJ não esquece o CPF. Não. Né? Não, jamais. Então a gente termina, o que é possível, a gente coloca o nosso CPF lá dentro. Claro, né? claro. E aí depois de 1 ano, tava alguma coisa me travando, eu digo não. E aí o namorado também disse, Mônica, tu tem todo o potencial, dá uma virada aí. Aí realmente eu pedi a gestão, eu vou agora tocar a minha empresa. Então tá 2 anos, vai fazer 3 anos que eu estou exclusivamente dentro da empresa, né? Graças a Deus. Mas aí faço a minha militância, o espaço polido do mesmo jeito, mas realmente todos os dias eu bebo da água da empresa, eu renovo com as situações, a gente dorme, né, que empresário, você não tá todo dia com aquele dinheiro, então você tá sempre, então assim. Você dorme e acorda todo dia pensando em novas estratégias e como resolver problemas. Como resolver problemas e pensando em novas estratégias para melhorar a resolução dos problemas. Ou aumentar mais problemas para resolver mais. Não para. E a AMA veio dessa angústia que a gente, como a gente é empresária, a gente resolver problemas de alguém. Então, nessa minha escuta, eu fiz uma pesquisa, né? E aí foi quando a gente começou com o serviço. A Agência Mulheres Arretadas é uma empresa de serviço. Trazemos colaboradores, mulheres da periferia, né? Ressignifica que alguns serviços que a sociedade marginaliza, para qualificação, profissionalização. Então, a AMA realmente ela vem nessa pegada, né? E principalmente de gerar renda para elas, potencializar a autoestima
E da voz. Eu digo da voz, que minhas colaboradoras, ela tem voz. Claro. A gente faz reuniões, eu escuto elas, né? Então, a AMA veio. Então, iniciamos com a limpeza residencial. E eu me recordo, conversando com uma das consultoras, eu digo, mas eu sou uma mulher feminista, tranquila, não sou aquela briguenta não, né? Não é radical, não. Não sou daquela muito... Eu lutei tanto para sair desse espaço, pra gente sair. E eu tô voltando. Ele disse, Mônica, mas você está com outra estrutura. Você está inovando. Você está qualificando, dando autonomia, dando voz e gerando renda. E outra coisa, você está se tornando de ícone. Porque não adianta apenas o discurso. Isso. A prática precisa trazer o discurso para construir algo. Isso. Como você construiu. Isso. E aí, me acalmou. Confesso que foi um choque. Meu Deus. Aí ela me falou, não, é verdade. Então, realmente, e aí, a cada serviço, né? Mônica, como é que você chegou para as primeiras colaboradoras, né? Porque eu até hoje eu sou o RH, eu sou a atendente, claro. Né? Eu sou a gestora, tenho reunião com marketing, tenho reunião com financeiro, tenho reunião com o jurídico para me ajudar também. Aqui né? não é diferente não, mas logo você vai ter uma equipe enorme. Bem, eu agradeço. Eu sou muito daquela que chegar a mim, que seja no meu merecimento. Sim, né? Então, claro. A gente caminha, né, para isso, né? E aí, então veio a AMA. Começamos com esse serviço e na escuta das colaboradoras, com as clientes, e eu continuei com essa articulação com o Sebrae, fui enxergando outras possibilidades. Então, hoje a agência não é mais na limpeza residencial. Então, a gente atuamos na limpeza empresarial, pós-obra, que trabalha. Se minha equipe trabalha na limpeza residencial e empresarial, a partir do meu estudo, que eu faço a pesquisa, né? E aí eu invisto também no meu conhecimento, claro. né? Muito curso online. Até isso eu agradeço que sempre acertei nos mentores. Que coisa online, né? Você fica com receio. E eu não sou muito ainda chegada das coisas da tecnologia. Mas acertei, graças a Deus, né? E sempre tive... Passa depois a lista aqui dos mentores que deu certo, para que outras pessoas também possam procurá-los. E sempre tive consultores do Sebrae. Até hoje eu não largo a mão do Sebrae, né? Minhas reuniões, porque a sede hoje, a AMA, ela funciona aqui. É tudo no celular. Tudo online. Tudo online, né? Mas aí, para reestruturar, para você ver, traçar o caminho, se está certo, fazer algumas correções, chega Sebrae. Então aí hoje estamos nessa estrutura, né? Pós-obra, que enxerguei que esse retalhado é um berço. Demais. Né? De indústria, dos programas do governo federal também, que isso ajuda a você conseguir sua casa própria, que é o grande sonho, né? De todo o brasileiro. E aí minha colaboradora e uma das minhas consultoras, Mônica, mas quem tem casa faz a faxina, mas precisa organizar. Tu já pensou personal organizer? Aí comecei E o que danado é isso? Esse nome difícil. Até pronunciar. Eu chegava na Premocil, que é uma grande parceira, né? Premocil já falei, aqui a Lucimar. Lucimar César. Inclusive, Lucimar, eu quero você aqui também, viu? Exato, vai ser Lucimar, ela é incrível. Nós conversamos aqui com a moça, daqui eu conto, daqui a pouco eu me recordo o nome dela, que tem 3 filhos autistas e que teve uma história assim incrível. E falou tão bem de Lucimar, e Lucimar é tudo isso mesmo, né? É uma das minhas mentoras, né? Eu já disse a ela que não largo ela também, a acolhedora, né? E ela disse, Mônica, acho que a gente tá pronunciando esse nome errado. Eu digo, eita, tá certo, vai eu estudar novamente, né? E aí eu comecei a estudar, né? Aí fiz curso também, aí foi a partir do olhar da minha colaboradora, quando a gente potencializa a equipe, né? Que ele não tá ali apenas fazendo a higienização da casa, ele tem um olhar também de empreendedor, de possibilidades, dessa ponte de vender, né? Claro. O nosso serviço, e eu comecei a estudar. Então, hoje a gente temos limpeza residencial,
empresarial, pós-obra, passadeira, porque a gente entendeu que Ave Maria, lá vai rápido, tem a máquina, mas passar, todo mundo precisa. Verdade. Você, advogado, não vai sair com sua camisa amassada. Não Então pode. temos passadeira, né? Entendendo que Serra Talhada tem um leque hoteleiro também que tem essa demanda, né? Tivemos já também alguns clientes hoteleiros e personal organizer. Né? Então, hoje, realmente, são esses serviços. O personal organizer é a minha. Sou eu, tenho as meninas, dependendo da demanda, eu trago a minha equipe, né? Mas, realmente, 90% é minha mão de obra. Sou eu que estou lá, organizando. Pra quem tá aqui, o que danado é personal organizer? Explica aí. É uma profissional que ela tem uma formação, uma metodologia e técnicas para deixar seu espaço prático, otimizar o espaço, né? Dar visibilidade a cada utensílio, que a gente um exemplo. Nosso roupeiro ou closet. Você vai Eita, o tal do roupeiro, você vai empurrando e fecha a porta. Vai e se alguém lavar, abrir, aí cai devolve tudo. a camisa e vai estar sempre usando a mesma. Então, a gente traz essa praticidade com técnicas para solucionar o dia a dia da praticidade. Chegou, né? Desde um roupeiro, desde um baby, né? Quarto, a mamãe que está gestante para fazer a mala, para fazer a compra do que a gente chama de curadoria, né? Todos os itens, para de fato a mamãe chegar e aproveitar esse momento. Então, realmente, e desde a residência, como também empresarial. Sim. Porque eu lembrei que quando eu fui fazer o meu plano de viabilidade, um dos consultores do Sebrae disse, Mônica, que praticamente eu fui levando precificação, tudo. E uma camisa, eu já sabia o preço. Ele realmente montou, disse, Mônica, ele olhou para mim e disse, Mônica, tu tem tuas possibilidades de vencer como empreendedora são enormes, porque você é muito organizada. Ótimo. Né? O empreendedor que entende, ele perpassa por ser organizado desde sua casa. Sim. Né? E aí eu comecei a enxergar, realmente, eu sempre fui muito organizada. Quando trabalhava com CLT, minha mesinha era limpinha. Nem olho pra minha. Aquela capinha ainda, né? Antes. Então, Para assim, o computador dormir, né? Isso. Não, mas olha, eu sou organizado. A mesa que tá um pouquinho bagunçada. O excesso é que tem dia. Não, mas tem dia que eu tô estudando e tô lá, tá tudo meio bagunçado. Mas mesmo. diga-se, no normal é organizado. Não, tá, eu já olhei assim, né? Já O deu olhar de personal organizer. Deu um olhar rápido. Já. Que bom. Então, essa profissional, né, que tá para facilitar, transformar a vida do nosso cliente. Sim, né? verdade. Então, essa. E é uma profissão aqui no interior ainda não muito conhecida. Sim. Né? Que for lá no nosso Instagram, @Agência Mulheres Arretada, tem algumas coisinhas de personal organizer, né? Porque a gente é tanto nicho dentro da empresa que a gente vai dando atenção a outros. Claro. Mas vem novidades aí, né? Tá legal. certo? Para que eu gosto de ver essa transformação. A gente realizou alguns... Tira foto assim, o antes e o depois. A gente transformou uma biblioteca e um cliente em custódia. Eu levava todos os dias minha equipe, entrava dentro do carro e ia-se embora, né? E assim, os relatos, né, no momento da gente fazer a curadoria, né, a higienização dos livros, e a cliente, assim, vendo história, fotos antigas do marido com a sogra, com o filho. Então, assim, e no final, Mônica, o quanto a gente está feliz por ter concluído. A gente vai ter vários encontros da família. Para conversar sobre cada um das coisas que foram localizadas. Então, assim, é muito gostoso, né? E principalmente, né, essa experiência foi bacana, porque também dentro da personal organizer a gente trabalha o desapego, né? Então, se tem aquele livro que não vai dar mais certo, não dá pra... Você já leu várias vezes, mas vamos fazer uma doação. Eita, não, agora aí deu problema comigo. Nosso cliente também era assim. Deu problema comigo. Porque o meu time, minha galera, como eu chamo aqui, diz, só vamos pegar esses livros e fazer um brechó, vamos vender, fazer alguma coisa. Eu disse, olha, não mexa nos meus livros. Eu tenho um apego sentimental por eles. Claro, eu não li todos, mas eu já li bastante. Outros a gente compra porque quer ler, ou porque já leu um capítulo ou dois. Né? E era interessante que no livro, e o nosso cliente era um pouco certo? Assim, tem a marcação, a caneta, o lápis grafite dentro daquela página, né? Eu também. Então, assim, eu sou daquela que faço a leitura e risco. Eu também.
né? Para mim, livro tem que riscar. Me perdoe aqueles que não gostam de riscar, mas ó, eu risco, eu boto adesivo, eu boto seta, estrelinha, e eu releio os livros nos pontos que eu marquei quando eu preciso daquela informação. Para mim, livro é para ser utilizado, não é para ser de enfeite, não. Foi uma experiência muito com o personal organizer. E esse rapaz, ele conseguiu doar alguns... A gente conseguiu. Eu tô para retomar, que a gente faz a manutenção, né? Mas aí conversando com a esposa, ele conseguiu. Porque começa a enxergar, né? Que tem porque era muito livro, né? Era muito livro, era muito revista. E começa assim, já não tem... E a esposa já relatava, mano, que ele não tem mais tempo de ler, né? Tava um nível de empreendedor, de empresário que correndo, viajando muito, claro, né? E é um grande empresário, viajava para as feiras, chegava assim ia com uma mala e voltava com duas, né? Então, de assim, livros. De livros e revista, tudo também. Então, assim, aí a gente sentiu, né? Que realmente conseguiu. E aí a gente não mexe apenas, não foi apenas na biblioteca, né? Ali eles estão se abrindo, então não precisa. Então vamos fazer a higienização da casa, vamos fazer a organização do roupeiro. Então assim, a gente começa, e aí abre. Porque eu tenho dito que a AMA, ela não é qualquer empreendedor, não é qualquer serviço. Porque quando a gente faz a higienização da casa, a gente dá a luz, né? E a família e dá leveza. Sim. Né? Quando a gente fez, e eram caixas e mais caixas, que já foi construído um prédio para fazer biblioteca, mas até então foram 2 anos só empilhando o depósito. Quando a gente fala assim, primeiro a gente enxerga o tanto de conhecimento da família, né? E ele guardava as primeiras fotos de formatura, as cartinhas dos filhos. Então isso é muito gostoso. Eu faço isso também. Né? Eu guardo as cartinhas dos filhos. Porque tem situações, hoje está tão digital, que a gente termina perdendo, né, essa essência, né? Então ele tem vários quadros pintados de amigos que pintaram a família dele. Então realmente, e eu falo isso, é nessa mesma estrutura. Então a AMA, ela não chega apenas com serviço. E eu achava interessante que minha equipe, a primeira vez, que são mulheres de vulnerabilidades, né, que não tiveram tanto conhecimento, essa oportunidade. Hoje, graças a Deus, os filhos têm, né, que o município oportuniza muitas creches, estudo, essa creche com a política de fato da educação que possibilita elas trabalharem, né, e elas ficavam encantadas, meu Deus, pra que tanto livro? E leu tudo isso e não sei o que, então ficavam encantadas, e elas folheavam e depois, eu lembro dessa história, dessa revista, então também, né. É um aprendizado. Um aprendizado, algum livro chamava a atenção, a temática, né, o texto, o tema. Então, assim, foi realmente... Então, a gente chega para transformar. A AMA realmente chega para transformar. E desconstruir, que não é qualquer faxina, porque a gente valoriza a mão de obra da nossa equipe, a gente trabalha com nossos clientes para entender que é um trabalho, um serviço profissional, qualificado, seguro, porque na minha casa eu não vou passar uma Maria que bate a porta, tem uma faxina? Não. Claro. A nossa equipe, ela chega fardada, a gente cuida também da saúde, toda a minha equipe, ela recebe EPIs, porque a gente precisa também cuidar delas, né, para elas trabalharem, chegar em casa bem. Então a gente realmente monitora isso todos os dias, chamo elas, você precisa usar as máscaras, as toucas, as luvas, os sapatos, né? Isso é importante. Então, aí eu digo que isso eu levei para a AMA do Mônica, né? Essa jornada da Mônica. E ela se sente muito valorizada. Logo, logo vai estar saindo aí uns videozinhos com depoimento das meninas, né? E aí a gente entrega essa profissional para os nossos clientes, né? Então, a ética, o que chegar, o que tiver na empresa, o que tiver na casa, fica lá, né? Então, isso também, eu digo a elas que é um diferencial. Quando elas chegam com a nossa marca, com indicação da empresa, é diferente. É um grande diferencial, porque assim, você falando, eu me recordo de um livro que eu li, ele tá ali, Comece pelo Porquê. É um daqueles livros ali, que ele acho que tá em casa, que ele fala exatamente do porquê, que é o propósito. Quando você joga o propósito na frente de sua atividade, tudo se torna diferente, né? Isso mesmo. O propósito, qual é o propósito?
é de cuidar das pessoas. Qual é o propósito? Oferecer um serviço de acolhimento. E aí você me fez lembrar aqui, né, que a gente construiu, deixa eu ver, tá, nossa visão, né, que tem isso Eu também. quero olhar aqui. Porque o Sebrae nos instiga a ser top dos top, né? E você é. Aí a nossa visão é ser a melhor empresa em cuidado e serviços, reconhecida pela experiência no atendimento, pela valorização das colaboradores e por gerar impacto humano e social duradouro. Nossa visão. E valores. Cuidado que transforma, exercido com excelência em cada detalhe, promovendo autonomia e protagonismo para as mulheres. E a nossa também, ela está dentro de um contexto das ODS. Estamos aí com o 8, o Explica 5 pra gente e o o que é que 6. significa isso. As ODS são políticas, né? São políticas, norte de políticas a nível nacional, internacional, que conduz a alguns gargalos na sociedade, né? Então, o nosso aqui é 6, temos o 5, que é igualdade de gênero. Então, o nosso trabalho, a gente gera renda, insere as mulheres no mercado de trabalho, com qualificações, gerando renda. Então, a gente está construindo essa paridade. E eu digo isso que não apenas a geração de renda, porque minha equipe, início de ano, todos precisam fazer rematrícula, né? Da escola. Os meninos precisam estudar, né? E a mãe precisa, só a renda. O programa social, né, do Bolsa Família, né, eu estou conhecido que às vezes a sociedade, né, ainda não tem eu não tenho esse problema. Toda a minha equipe tem um programa, mas nunca deixa de trabalhar. Sim, claro. Nossa, até porque só o programa não dá para pagar as contas. Isso, né? Então é que a gente está oportunizando essa igualdade, da voz, delas entenderem que precisam ter a educação do filho, que a saúde está lá, né? E principalmente ao ser acolhido por nosso cliente, entender que é uma mulher qualificada. Quando a gente traz a questão da espaço de... Ai, tá tão pequenininho. Tá pequenininho aqui, viu? Educação, outra geração... Redução das desigualdades é 10. Isso, justamente. Então, a gente também tá... Trabalho de gente e crescimento econômico é 8. Isso. Então, a gente está oportunizando, trazendo a essas mulheres, e a gente fala que não é apenas as mulheres, é a família. Sim. Porque essa transformação não fica apenas na minha colaboradora Raíssa e na Cícera. E eu acho que não só na família, mas no entorno da vizinhança. E não é apenas naquela mulher, mas no entorno. Isso. Porque, por exemplo... Aquela mulher, a vizinha vai ver que Maria estava passando dificuldade, Maria não conseguia comprar as coisas, mas que agora Maria está trabalhando, está comprando uma casinha, já pintou o muro, já fez um jardinzinho. Isso é um ganho social muito grande para a vizinha dizer, eu quero a mesma coisa dela. Eu vou começar a trabalhar, eu vou começar a fazer as coisas. E as ODS justamente são ações e objetivos a nível internacional para potencializar as políticas públicas. Então, eu comecei assim, eu estou. Não precisa eu estar na gestão para me atuar e transformar na política. Você está fazendo tudo aquilo que fazia, mas para algo seu. Então... Que legal, é muito bom. E assim, é magnífico. Eu digo assim, mesmo agora, porque você é empreendedor também, às vezes a gente tá, mas eu escuto elas, eu vejo, de repente você falou assim dessa rede, que é uma rede. Sim. Porque a minha colaboradora, hoje eu estava com uma, que ela termina o serviço, a gente tem lá pré-estabelecido no nosso contrato tantas horas depois o pagamento também. Então ali ela vai fazer a unha, ali ela vai comprar o remédio do menino, ali ela vai pagar o aluguel. Então gera uma conexão, uma divisória também para as relações econômicas dentro da família. Então aquele homem, o marido que achava, não, só sou eu que tenho essa responsabilidade, hoje não. Ela pode até, de repente, eu tenho um colaborador assim, a casa que toma de conta é ele, financeira. Minhas coisas são minhas, então é um direito. É uma escolha do casal. É uma autonomia. É uma escolha do casal. É um processo de autonomia. Então, assim, realmente a AMA, ela tem esse olhar que aí o Sebrae sempre fala assim, Mônica, a AMA é uma empresa social também. Total. Né? Então Total. assim,
E quem são essas moças daqui? Essas são uma das minhas colaboradoras. Eu disse. Como é o nome delas? A negra é a Raíssa. Raíssa. Aí tem a Mônica no meio, né? Mônica, e a Cícera. Né? Mônica e Cícera. Porque eu disse também, o pessoal da equipe que ia fazendo esse nosso material, veio com essas fotos de fora. Eu digo, não, eu quero a minha equipe. Claro. Então, chegar aqui que assim, as nossas características são diferentes, né? Claro. Do sertão sertanejo. Aí você vai para uma agência de marketing e vai botar uma mulher loira, dos olhos azuis, do cabelo liso. Não tem nada a ver com a nossa região. Não gera conexão. Isso, né? A gente é diferente. E nós precisamos mostrar aquilo que nós somos. Mônica, e para quem quer contratar a AMA, como é que faz? É super fácil. Conta aí pra gente. Primeiro a gente precisa, hoje com as redes sociais, o nosso primeiro cheirinho, né? Aquela curiosidade nas redes sociais, né? Sim. Eu vim pra cá, pra o Café com Guerra, eu digo, meu Deus, como é o layout do programa, quais são as perguntas, eu fiz isso, né? Então a gente vamos lá, né? No YouTube e acompanhar. Vai lá nas redes sociais, @Agência Mulheres Arretadas. Lá na bio tem o nosso contato, tá certo? Então vai lá e quem quiser contactar é o 87-981-19-2525. Certo? Excelente. E aí, ó, eu vou ler aqui para vocês, ó. Limpeza residencial, empresarial, pós-obra, passadeira e personal organizer. E fora outros produtos que estão chegando aí que ela não falou ainda, né? Mônica, você já foi em algum escritório de advocacia para fazer personal organizer? Não! Olha aí, vamos... E é bem interessante você tocou no assunto que a gente tem uma parceria com a OAB, tá certo? É? Na CAP, não é isso? CAP, a Caixa de Assistência. Isso, então acredito que daqui a uns 8 dias ou 15 dias a gente já vai dar publicidade, né? Porque eu, como qualquer outra mulher, sou ousada também, então... Para visibilidade, é uma empresa de 3 anos, então a gente precisa realmente atuar, ter parceiros. Claro. A gente não consegue caminhar sozinho, Não, né? e parceiros é muito bom. Então, temos a OAB, logo vai estar sendo publicidade. Né? Na verdade, a gente renovou, que a gente já tinha ainda na gestão, acho que ainda a gestão era de Alain. De Alain, né? grande Alain. Então, né? E aí estamos retomando. Aí tem vários parceiros. Aí a Premocil foi uma grande empresa que abraçou a Mônica e abraçou a AMA. Então a gente tem alguns parceiros fundamentais que se conectam, né? Como eu, que entende que a gente não caminha sozinho. E eu percebo que você não quer volume, né? Você quer clientes que tenham essa identidade, né? Com certeza. Porque dinheiro não é tudo, gente. Né? Às vezes é melhor você demitir um cliente do que ter esse aperreio durante um bom tempo, né? Essa nossa jornada de empresária é bem interessante, que antes eu falava assim, sou empreendedora. Aí hoje eu digo às meninas, somos a empresária, porque a gente gera, olha o tanto que a gente gera, né? Demais. Então, mas essa jornada de empresária, e a gente tem uma metodologia, a gente tem uma visão e uma missão. Então, a gente precisa manter. Então, eu não quero aquele cliente, o bom empresário, ele não quer aquele cliente que desqualifica você e sua equipe. Claro que não. Né? Então, eu digo às minhas meninas, eu perco o cliente quando eu percebo que ele não está qualificando. Que ele quer diminuir, que ele Isso, quer né? menosprezar. Porque eu até entendo que como a gente trabalha, o nosso maior ticket é a limpeza, que até então era aquela faxina, né? Que de um valor muito abaixo. Aí a gente ainda está nesse processo de desconstrução. Claro. Né? Então tem aquele cliente, mas a gente investe. É um material, olha, é um material bom. Eu tenho uma equipe de marketing, né? Eu tenho um jurídico que me ajuda nas contratações, nos contratos, que eu entendi que eu posso ter elas estarem dentro de um programa social, não perder esse direito, mas continuar a agregar renda, aumentar a renda. Porque senão você pode ou prejudicar elas ou se prejudicar. Isso mesmo, então eu tô lá. E aí eu tenho também meu setor de contabilidade, minha contadora também, para entender. Eu não sei de tudo, eu preciso, né, entender um pouco, porque nas reuniões eu preciso fazer, né, as Você precisa saber um pouco de tudo. Um pouco de tudo, né? Claro. Mas eu sempre respeitei, né, a diversidade na minha equipe, não. Então ela tem uma equipe da limpeza,
Pronto, elas que vão me dizer qual é o produto, qual é a estratégia. Eu faço o estudo para orientar elas também. Eu mando vídeo, ó, dá uma olhadinha nesse vídeo, nessa metodologia. Então, assim, a gente tem uma metodologia, a gente tem um fluxo e eu não posso perder esse fluxo. Entendi. E esse fluxo é uma qualidade. Então, eu não posso, por causa do cliente que no meu atendimento, que até então as avaliações são muito boas, eu me perder. Claro. Né? Deixa eu tirar uma dúvida. Para quem vai contratar a AMA, a AMA leva todos os materiais de limpeza, todos os equipamentos? Não. Iniciamos com essa pegada, só que a gente começou a entender, a perceber que o nosso cliente tinha o seu cheirinho, seus produtos. A gente entende hoje, depois de muito estudo, que o mínimo 3 produtos faz uma perfeita higienização. Um detergente neutro, um álcool, tá certo? Faz a higienização, uma água sanitária, um pouquinho assim. Só que o nosso cliente gosta do cheiro, para limpar o vidro, daquele produto fulano. Então a gente começou a tirar. A fazer aquilo que o cliente quer. Já tem Isso. cliente que quer o cheiro da água sanitária no banheiro. É aquele outro mais forte que dá. Então, aí a gente realmente não trabalhamos. É a nossa mão de obra, os EPIs da nossa equipe, né? E todo esse monitoramento. E a técnica. Com certeza, e a técnica. Nos produtos, realmente, a gente não. Às vezes a gente tem nossos colaboradores que elas são ousadas, aí faz umas misturinhas, né? As misturinhas, essas misturinhas. Que tem algumas situações que é meio gritante, né? E o nosso cliente, que eu tenho dito a elas que nos contrata, então quer resolutividade para aquele momento, para aquele Claro. dia, né? Então nossos colaboradores, elas têm algumas receitinhas, né? Tá sendo aprovado, beleza? Não tá tendo contraindicação para vocês, então realmente. Tudo certo. Mas aí a gente realmente tirou esses produtos. Entendi. Porque a AMA, ela vem de uma estrutura de outras empresas a nível, né, de capitais, Sim. né? Ela realmente veio, quando eu pensei nessa empresa, eu estudei e tinha outras, e aí eu fiz o estudo, né? Aí, e fazer uma franquia, fiz até isso, né? Aí eu não, mas tá fora do meu orçamento. Agora. Né? Naquele momento foi assim, Mas né? no futuro, não. Aí eu estudei, sim, mas eu estou estudando, eu posso transformar um pouco dessa metodologia para minha realidade. Eu digo, o que eu ia gastar de franquia, é no meu conhecimento. Claro. Aí realmente eu montei a empresa, né? Como eu te disse, eu ligo Pro Sebrae. ligo para o Sebrae e ligo para esses concorrentes que estão muito distantes, Muito bom. passar, né, para o cliente para a gente ver se está no caminho Claro. mais assertivo. Mônica, para a mulher que está nos assistindo, que ela ainda está apreensiva, que ela ainda está perdida na vida, qual conselho você pode dar? E principalmente para ela que está aceitando muito palavras negativas, o que é que você pode trazer para ela? Vale a pena empreender? Vale a pena liderar? Vale. Primeiro é a gente, como mulher, e eu acho que como qualquer ser humano, a gente se respeitar e confiar. Eu digo que eu tive semana passada em reunião com minha equipe, né, individualmente, que a gente vai traçando as estratégias, né? Diz que eu confio na minha empresa, do que eu construí, que eu sei que eu não estou construindo sozinha. Primeiro é você confiar em você. Certo. E você ser a sua primeira defensora. Sim. Porque se eu não defender, se eu não abraçar, então ninguém vai acontecer isso. Claro. Né? Então, é possível sim, é viável. Para mim foi um momento de libertação, porque hoje eu consigo atender meu cliente, estudar e ver meu filho passeando dentro de minha casa, se alimentando. Eu posso viajar final de semana, ver meus pais que não moram aqui, mas eu tô lá com meu celular. Então, a minha equipe, eu tenho muita segurança, passando todas as orientações. Elas estão lá atendendo com a qualidade. E eu digo mais, esse atendimento, esse monitoramento minha colaboradora, ela chega na casa da cliente com toda uma prévia de programação, né? Por exemplo, da residência. Ela sabe quais são os cômodos, quantos quartos, o tamanho da casa, se a faxina é padrão ou a faxina é complexa, porque a gente tem 2 tipos de faxina, né? Da higienização.
Chega ao término, eu pergunto à colaboradora como foi o dia dela, mas também eu tenho o feedback da minha cliente. Então, Claro. eu faço Esse link. né? Então, Entendi. assim, todos os feedbacks, 90% são muito positivos, né? Porque aí Graças a Deus. é um monitoramento, uma avaliação da minha colaboradora para ela dar continuidade à nossa equipe. Claro. E eu instigo sempre para elas a melhorar. Eu faço estudo, mas dependendo do videozinho, olha, segue essa pessoa, né? Vê esse videozinho, vamos limpar o vidro, vamos reduzir a água, né? Vamos usar só esse produto, o paninho com uma fibra diferente. Então eu sempre instigo, estudem e me dê feedback, porque elas que estão na mão na massa. Eu estou ali por trás, né, do celular, os meus clientes, 90%. Eu sei onde estão, porque eu tenho um endereço e cidade. Serra Talhada está o quê? 98 mil habitantes, né? Então, termina você sabendo quem é e tem muita indicação, graças a Deus. Ainda muita a estratégia do boca a boca, Sim, né? que Graças ainda a é muito Deus. bom. Isso é muito bom, né? E aí dá essa fortaleza. Então, acreditem. É entender também que nada é de um dia para outro. Então, eu tive muito a humildade, a tolerância de entender que foi um ano estudando, outro ano atuando, né? E somos 3 anos. Tem muito o que crescer? Sim. Mas é com planejamento, ser muito humilde de entender. Eu não entendo. Chama alguém que entenda, que possa abrir, né? Para estudar. Eu estou fazendo aulas, renovando minha perspectiva de personal organizer. Então, assim, minha mentora tá lá e, então assim, às vezes eu tô meio para baixo da atenção e a gente escuta, então eu sempre tive muito essa humildade. Eu não consigo. Eu tenho o Paulo Neves, que é meu também consultor de comercial. Paulo e meu Neves Deus, ele diz, você nunca mais vai dizer que você não sabe vender. Você vende do seu jeito, beleza. Então, assim, eu sempre tive limite. O que eu não entendo, eu procuro. Então, seja muito perseverante, resiliente e resistente o processo. Para nós mulheres empreender não é fácil. Serra Talhada ainda é um município grandioso, mas que as grandes cabeças da visibilidade são homens no mercado, né? Mas não tem nenhum problema, mas eu conheço que tem grandes homens que estão aí, empreendedor, mas por trás do administrativo tem uma grande mulher que assegura, que é a base. Exato. Né? Então, que dá tranquilidade para ele fazer isso, ou que direciona ele. Isso, né? Então, assim, persiste, confie em você. Né? E eu falava também assim, eu achava que empreender era apenas gerar renda. Eu já era empreendedora porque eu gerava conhecimento, quando eu articulava o Sebrae e outras instituições para trazer o debate para as mulheres, que fazia unha, que vendia Avon, tudo. Porque hoje toda mulher, eu tenho minha equipe que ela é do programa social, que vende roupa, coisa da então não para, elas querem gerar. E isso é muito bonito, Mônica, porque você está fazendo a diferença na nossa sociedade, você está ressignificando com esse papel social e transformando vidas com empreendedorismo. Isso. E aí você me fez lembrar dessa minha conexão de Mônica para a AMA, o social. Eu falei para a minha equipe de marketing, disse, olha, eu preciso estar em alguns espaços que eu não consigo, eu preciso ter um feedback. E para empreender e ser empresário, a gente tem que prospectar cliente. Exato. Cliente. Então, você aqui do seu jeito, que vocês também têm algumas situações que não é possível, né? Claro. Para a código de ética de vocês. Então, assim, aí eu disse, mas eu preciso estar em alguns lugares e as pessoas precisam saber que tem a AMA, né? Eu sempre gostei de histórias, né? De pessoas, de mulheres e de homens também. E aí estamos aí, se não me engano, na 3ª edição do AMA Visita. Né? Então, me conecto com algumas empreendedoras que se conectam com alguns serviços que a AMA tem, que é do cuidado e de história de mulheres, também vai ter homens também. Então, ali eu me conecto, eu digo que é o social, porque eu conheço a história desse empreendedor, ele conhece a história da AMA e a gente se conecta, né? E aí o cliente meu que não conhece o serviço dele vai conhecer e o dele que não conhece o da AMA. Então, é isso que a gente entende que é o social. Isso é muito bom. Né? É o que a gente está conversando aqui. São histórias. Histórias, né? Então, o nosso CNPJ, ele não nasce do nada. Tem lá. E aí eu tenho acompanhado você e algumas histórias também de empreendedores, de que assim,
Aí isso me acalma, eu tenho só 3 anos, então eu tenho uma jornada, tem empresa aí que está com 25 anos, está alavancando e continua transformando, se reinventando, inovando, né? Então, claro. Aí eu me acalmo, não, essa é uma jornada, eu sempre respeitei muito um passinho de cada vez, respeitando. Minhas colaboradoras têm um ritmo, têm filhos, são mãe como eu, né? Os filhos adoecem, né? Não tem com quem deixar, preciso remarcar com o cliente. E a gente sempre foi muito acolhedora para o nosso cliente, graças a Deus. Mônica, em relação às suas colaboradoras, elas estão contribuindo para a Previdência? Eu acho que isso é uma dúvida que você que está nos assistindo pode estar tendo. Como é que está a questão previdenciárias delas? Você tem alguma noção? Quando construí a AMA, um dos meus dúvidas e inseguranças justamente era essa, respeitar, né, que são todas estão lá no programa social, que elas atuassem na empresa, mas não perdessem. Claro, porque quem é que quer perder, né, gente? A gente não pode ser hipócrita. Não sei o que do Bolsa Família. Quem é que quer perder? Ninguém quer perder. O teto de manutenção da vida hoje cada dia está aumentando. Claro. Né? Então a gente fez o contato com o nosso advogado e nos orientou. Não se perde. Elas podem realmente contribuir. Pode. Né, como autônoma. Hoje realmente a gente está nesse processo de desconstrução. Realmente a minha equipe ainda não, né? Há um contrato, né, com a empresa, né, respeitando algumas peculiaridades, mas a gente está, como toda empresa, a gente está desconstruindo para elas entenderem que elas podem contribuir, podem ter esse acesso de ação, né, de segurança futura para ela e não perder. E eu acho que às vezes a gente desconstruir que ela não perde, porque quando ela sai do programa é entender que ela está com a segurança financeira, né? Então ela está em outro patamar. Ela aumentou o nível dela. Claro. Né? Ninguém quer sair do programa porque o programa ajuda, complementa a renda. Isso. Sim. Primeiro ponto, isso é inegável. Mas segundo ponto, é importante que você que participa do programa social do Bolsa Família entenda que é necessário você contribuir. E você pode contribuir com R$80 por mês. Isso. R$80 é muito dinheiro? É. Mas isso vai te ajudar para daqui no futuro você esteja resguardado. Por exemplo, se acontecer algum acidente, se acontecer alguma intercorrência nesse período, você vai ter direito para um benefício previdenciário, você vai ter direito a um auxílio e aposentadoria futura ou até uma questão de pensão para filhos, para irmãos, marido, o que for necessário. Naquele momento que você compreende que o corpo não está mais tão ativo, você ter uma velhice, a terceira idade, a melhor idade, com qualidade de vida. Mas não apenas isso, Mônica, mas antes, porque ninguém sabe o dia de amanhã, às vezes um acidente. Com certeza. Por exemplo, nós temos um colega aqui perto que tem um espetinho, e eu sempre vou lá e falo, rapaz, vai contribuir para o INSS, vai contribuir. Sofreu um acidente, quebrou o joelho. 30 dias dentro de casa sem trabalhar. Isso. E aí, se contribuísse com R$80 por mês como baixa renda, teria essa segurança do seguro social, né? Mônica, o nosso tempo já está bem estendido. Traga suas palavras finais, aquilo que você deseja ainda. Guerra, primeiro é gratidão, né? Gratidão por toda essa jornada, né? E reafirmar que essa jornada não é solitária, ela é coletiva. Sim. Né? Com minhas colaboradoras, com nossos clientes, né? Que nos acolhem, que confia nessa empresa, que confia na colaboradora. E a você, para abrir esse espaço, né, que vai nos conectar com outras pessoas, né, não só de Serra Talhada, né, e de entender que é com mãos unidas que a gente vai trabalhando junto, que a gente vai continuar transformando, gerando renda ao nosso município, né, dando qualidade de vida para nós, para os nossos colaboradores, né, e continuando assim, transformando. Acho que essa máquina da transformação é o fator mais positivo, né? E empreender é isso, é dormir e acordar, né, na construção de novos ares, né? De resolver problemas. Então, somos dois que resolvemos problemas, né? Verdade. Então, gratidão e a vocês, né? Vão lá conhecer, @Agência Mulheres Arretada, vai lá na bio, conversa com a gente, tá bom? E nos sigam, tem sempre muita novidade. Não vendemos apenas serviço, transformamos vidas. Olha, gente, que história linda de uma mulher
que ressignificou e que traz outras mulheres numa situação de vulnerabilidade para que possam empreender, para que possam crescer na vida. E esse é o nosso Café com Guerra, uma conversa para que a gente possa trazer mecanismos para mudar a nossa sociedade. Mônica, obrigado por tudo. Você já sabe, né? Tamo junto, é só o começo.